Lucas capítulo 5, e o verso 8 diz assim: E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos que com eles estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão, essa parte que eu quero ficar com os irmãos aqui nesta noite. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante será pescador de homens. Vamos repetir junto para nós guardarmos? Não temas, de agora em diante será pescador de homens. Amém? Os irmãos podem se assentar-se. Irmãos, eu sempre fui um pescador muito ruim. Muito ruim. Todos os companheiros, quando nós ia pescar, pegavam um peixe, irmãos, e eu não pegava nada. E eu aprendi com um certo bom pescador. Um dia eu perguntando para ele por que todo mundo pega peixe quando vamos pescar, eu não pego. Ele falou: porque primeiro você não tem preparo, segundo porque você não acerta o dia, terceiro porque você não foi chamado para pescar peixe, mas para pescar almas. E o fato é que a gente vai aprendendo algumas coisas. E foi esse fato que aconteceu com Pedro. Esse texto todos os irmãos conhecem e sabe que aqui Jesus muda a história da vida de Pedro. Jesus nesse momento está colocando um ministério na vida de Pedro. Irmãos, eu aprendi alguma coisa sobre pescar dentro da Bíblia Sagrada. E para nós que somos obreiros, somos líderes, nós temos que aprender certas coisas, irmãos, que é muito importante para o nosso ministério. Eu sei que hoje os irmãos que estão aqui, todos vocês são líderes, né? Por isso que estão aqui. E nós temos que aprender algumas coisas. Quanto a esse assunto na Bíblia, eu encontro em Mateus capítulo 13, verso 47, Jesus diz assim: Porque o reino de Deus, o reino dos céus, é semelhante a uma rede que, lançada ao mar, pega todo tipo de peixes. Mas quando a rede está cheia, então os pescadores arrastam para a praia. Olha os detalhes que Jesus usa, irmãos. E assentando-se, pegam os peixes bons e colocam no cesto. E pegam os peixes ruins e lançam fora. Observe uma coisa, irmãos, que quando eles estão no mar, a rede se enche de todo tipo de peixe. Peixe bom e peixe ruim. A separação se dá depois, quando os pescadores assentam-se na praia e eles não jogam os peixes ruins de volta para o mar. Sabe por quê? Eles lançam fora. Eles não jogam para o mar porque daqui a pouco está na rede novamente o peixe ruim. Então é lançado fora. Jesus fala essa parábola, irmãos, a parábola da rede, para nos explicar e fazer nós entender algo. Os pescadores, irmãos, são os pregadores. A rede é o evangelho. E os peixes são as almas, são as pessoas. O que acontece, irmãos? A igreja, ela não é composta só de peixe bom. A igreja, ela também tem peixe ruim. E nós devemos entender isso, irmãos, porque muitos saem da igreja por causa de peixe ruim.
Muitos saem da igreja por causa de escândalos. Nós temos visto, irmão, nesses últimos tempos, tantos escândalos no meio da igreja no Brasil. Tanta vergonha para o evangelho, irmãos. Mas Jesus já predisse isso. Que o evangelho, que a igreja do Senhor Jesus, não seria só de peixe bom. Teria também peixe ruim. Mas o fato é que vai chegar um dia em que os peixes bons serão colocados no cesto. Arrebatamento. E os peixes ruins serão lançados fora. Então, irmãos, nós devemos entender que a igreja do Senhor pode ter no meio nosso alguém que vai escandalizar. Jesus disse assim: é certo que alguém escandalize, mas ai daquele que escandalizar o reino. Seria melhor que colocasse uma pedra de moinho no seu pescoço e ele se jogasse no mar. Então, a primeira coisa, irmãos, devemos entender que nós, como igreja, como anunciadores do evangelho, vai ter todo tipo de peixe na nossa rede. Amém? Segunda coisa, irmãos, como pescadores, como ministros de Deus, como líderes, como obreiros da obra do Senhor, aprenda isso. Líderes, aprenda isso, não esqueça mais. Devemos aprender a conhecer os peixes. Isso é muito importante. Devemos aprender a conhecer os peixes. Então, primeiro, nós aprendemos que não é só peixe bom que tem. Tem peixe bom e tem peixe ruim. Peixe puro e peixe impuro. Aí, irmãos, nós devemos aprender a conhecer os peixes. E deixa que grita lá fora. Irmãos, eu estava fazendo uma pesquisa sobre alguns tipos de peixe que às vezes nós não conhecemos, mas eu anotei aqui, irmãos, uns peixes interessantes que nos ensinam lições. E eu achei alguns peixes, irmãos, que são bem inusitados para nós. Eu encontrei, irmãos, que nos rios do norte existe o chamado peixe voador. O que é o peixe voador, irmãos? O peixe voador, o pescador não tem trabalho para pegar ele. Porque quando o pescador encosta o barco, irmãos, ele salta da água. Já viram isso? Ele salta da água, irmãos, e pula sozinho dentro do barco. Esse peixe, irmãos, ele foi feito para nadar. A composição do seu corpo é para nadar, mas ele quer voar. E ele querendo voar, irmãos, ele cai no lugar errado e é pescado. O que nós aprendemos, irmãos? Tem crentes assim. No evangelho também tem crente que Deus o fez para nadar, mas ele quer voar. Mas tem voo que ele erra o pulo, né? Erra o salto. Tem voo que ele vai para a morte, por causa que ele quer ser o que Deus não fez que ele fosse. É para nadar, mas ele quer voar. E tem muita gente assim na igreja, irmãos. Ele quer ser aquilo que Deus não constituiu para ele ser. Aí achei mais alguns, irmãos. O peixe espinho. Esse peixe é terrível, irmãos, porque ele tem um veneno tão mortal nos seus espinhos. O seu corpo, ele é formado só de espinho. E o veneno é tão mortal, irmãos, que chega a matar um homem. E será que temos no meio da igreja do Senhor esses peixes, irmãos? O peixe espinho? Claro que temos. É aquele peixe, irmãos, que você como líder, você como obreiro, eu como pastor, nós temos que saber trabalhar com ele. Porque se nós irmos de qualquer jeito, irmãos, ele ferrou a nós. Ele machuca. Tem irmãos que você pode chamar a atenção dele. Tem irmãos que você pode repreender ele. Você pode
né? Ensinar. Tem outros que não. Tem outros que, se você for ensinar ele vai ferrar, ele vai te machucar. Então esse peixe, irmãos, você tem que deixar ele no ladinho e deixar Deus trabalhar com ele. Tá certo? Aí existe o terceiro peixe, irmãos. Só anotei alguns aqui. O peixe roncador. Esse peixe é interessante, irmãos, que quando você tira ele da água, ele começa a roncar, mas não de sono. Ele começa a roncar, irmãos, morrendo e roncando. Que peixe que é esse, irmãos, na igreja? Este peixe, irmãos, são aquele crente que fala bastante, mas faz pouco. Não temos gente assim? Ronca bastante, mas trabalha pouco. Pastor, pode deixar comigo que esse aqui eu faço, esse aqui é tranquilo, pastor, eu tiro de letra esse aqui porque eu já fiz. Aí você solta um trabalho na mão dele, só roncou. Pedro, irmãos, era um peixe desse, quando Jesus pescou ele. Pedro roncou demais. Jesus falou assim: importa que eu seja morto pela mão, entregue na mão dos sacerdotes, seja morto. Pedro falou assim, aí Jesus diz assim: e nenhum de vocês vai estar comigo, todos vocês vão me abandonar. Pedro roncou e disse assim: eu jamais, Senhor, te abandonarei. No primeiro embate, irmãos, Pedro caiu fora. E na primeira palavra de uma mulher ele desviou. Pedro roncou até no Getsemane, porque ele dormiu. Pilatos também roncou pelo poder. Ele olhou para Jesus e disse assim: tu não sabes que eu tenho o poder de te matar? Também roncou. O fato é, irmãos, que nós temos que também ter na nossa rede esse tipo de peixe. Ele vai roncar bastante, ele vai falar bastante. Então é preferível, irmãos, se for para prometer, cumpra. Vamos aprender isso. Se for para nós prometer, vamos cumprir. Se não for para cumprir, irmãos, por favor, não prometa. Não prometa, porque você pode ser um peixe roncador. Amém? Olha aqui, irmãos. Peixe de 4 olhos. Você já viu peixe de 4 olhos, irmãos? Tem. No Brasil. O peixe de 4 olhos, irmãos, ele tem 2 olhos para cima e 2 olhos para baixo. Por quê? Porque ele nada na superfície da água. Então, com 2 olhos, irmãos, ele está prestando atenção nas aves que caçam peixe. E 2 olhos, ele está prestando atenção nos predadores embaixo d'água. Porque, irmãos, nós devemos entender, esse peixe aqui é positivo, que o crente precisa ter visão, irmãos, para cima e ter visão para baixo. Qual a visão para cima? Entender as maravilhas do céu. Entender que o céu tem algo muito melhor para nós. Mas também devemos ter visão para baixo, entender quão terrível é o inferno. E nós devemos então ter visão espiritual. O que eu aprendo com os pescadores, irmãos? Então, primeiro, existem vários tipos de peixe. Segundo, todo pescador, existe um tempo. E esse tempo, irmãos, que nós devemos entender. No teu chamado, no teu ministério, irmãos, tudo vai ter um tempo. Vai ter um tempo na sua vida, irmãos, que você não vai pescar nenhum peixe. É o que aconteceu no capítulo 5. Eles passaram a noite inteira e não pegaram nada.
E vai ter fases na nossa vida, irmãos, do nosso ministério, que é justamente isso. Vai ter dias em nossa vida que nós vamos se frustrar, irmãos, porque nós não conseguimos ter vitória naquilo que almejamos. Parece que não conseguimos concluir a missão, parece que Deus não chamou nós, parece que Deus não chama, mas parece que nos abandona, porque aquilo que está na nossa mão não traz um resultado que esperamos que traga. E nós vamos ter dias assim, irmãos, que vamos se frustrar, porque não vamos ter sucesso em nada. Deixa eu facilitar para você. Tem dias que você vai vir, irmã, animada para o circo de oração, e vai estar aqui 3 ou 4 irmãs só orando. Aí você pensa e diz assim: o problema sou eu. Vai ter, jovem, dia que você vai vir aqui, vai ter 4 ou 5 no ensaio dos jovens, e você diz: não, o problema sou eu. O problema não é você. O problema é o tempo que Deus está formatando você. Porque Deus vai permitir um tempo em que você não pegue nada, mas também vai ter dias que Deus vai permitir você pegar só um peixe. Foi assim com Pedro. Teve uma noite que ele não pescou nada, e um certo dia os homens cobraram o imposto dele e falaram para Pedro: Pedro, teu mestre não paga imposto? E quando Pedro entrou na casa que estava Jesus, Jesus já sabia e disse: Pedro, pega a vara e o anzol e vai pescar ao mar, e o primeiro peixe que você tirar vai ter dentro dele uma moeda, e essa moeda você vai pagar o imposto meu e o seu. Pedro, irmão, saiu e foi pescar. No primeiro peixe, irmãos, ele pega aquele peixe, abre a sua boca, tem uma moeda lá dentro, que dá para pagar o imposto dele e o imposto do Senhor Jesus. Então observe assim, irmãos, que tem dia no seu ministério que não vai render nada, que você vai se frustrar. Mas tem dias, irmãos, que Deus só vai te dar o necessário. É aquele dia que Deus vai te dar o que precisa para aquele dia só. É um maná, só serve para aquele dia. Mas também vai ter dias na sua vida em que Deus vai encher o teu barco de peixe. Então o teu sucesso não pode ser medido no dia em que você não pegou nada. O teu sucesso ministerial não pode ser medido no dia que você tem apenas um peixe, só o essencial. Você precisa crer que o teu sucesso se dará o dia que Deus permitir que o teu barco encha-se de peixe. E esse texto vai nos explicar isso, irmãos. A Bíblia diz que quando Jesus vai chamar os discípulos, e ele vai chamar os discípulos, ele diz assim, a Bíblia diz assim, que Jesus, vendo que eles limpavam ou consertavam as redes. Às vezes, irmãos, nós não temos sucesso porque as nossas redes estão sujas. Todo pescador que pesca no mar, irmãos, ele tem um tempo que ele precisa limpar as redes. Por quê, irmãos? Porque quando é jogado a rede no mar, vem muito, irmãos, sujeira que está no mar, tudo pega na rede. E o que acontece, irmãos? A rede ela vai ficando suja. E quando ela vai sujando, irmãos, ela vai ficando pesada. Quem já pescou no mar sabe o que eu estou falando. Ela fica pesada. E quando a rede fica pesada, irmãos, ela não sai do lugar. E a rede no mar, para pegar peixe, irmãos, ela precisa balançar junto com o movimento das águas.
Por quê? Porque os peixes estão vindo, e a rede está indo no movimento das águas. Os peixes não observam, não prestam atenção e entram na rede. Aí que está o sucesso de uma pescaria. Mas quando a rede está sujando, irmãos, ela fica pesada, ela não entra no movimento das águas. E às vezes, irmãos, com o passar do tempo, aquilo que Deus colocou na nossa mão vai virando rotina. Vai virando rotina. E aquilo que antes era tão importante para nós, irmãos, nós agora não damos muito valor mais. Nós desaprendemos, irmãos, a andar no movimento da igreja. Você para, você fica estagnado, você fica estagnada, parado, você se sente pesado. Daí chega o dia da Santa Ceia, você diz: puxa vida, hoje é Santa Ceia, eu vou ter que ir na igreja. Chega o dia da oração, mas hoje é oração, eu vou ter que ir na... Irmãos, sabe qual é o problema? Com o passar do tempo, a nossa rede vai ficando suja, a nossa rede vai ficando pesada, irmãos. E está na hora então de nós começarmos a limpar a rede. Sabe qual é o outro problema que devemos observar na rede, irmãos, que não pega peixe? Rede rasgada. E quando a rede começa a rasgar, irmão, nós temos que parar um pouco e começar a consertar a rede. E talvez, eu estou falando para obreiros e para líderes aqui, talvez existem áreas na sua vida que precisam ser consertadas. Por isso que você não está tendo sucesso ministerial. Por isso que aquilo que você sonhou, aquilo que você almejou, parece que nada flui resultados. Os peixes não vão vir. Porque talvez está na hora, irmãos, de parar um pouco, limpar a rede, consertar a rede, porque Jesus está de olho em nós. E se Ele ver nós dedicado a consertar aquilo que está desconcertado na nossa vida. Mas pastor, eu não estou em pecado, o que pode estar desconcertado? A tua prioridade. Talvez com o passar do tempo você despriorizou aquilo que é de Deus, priorizou mais as tuas coisas, mais as tuas vontades, e a tua rede, irmãos, rasgou. Teu ministério não flui mais como fluía. E é só você voltar um pouquinho, uma retrospectiva da sua mente. Lembra lá atrás, quando você pregava e Deus usava você? No final da pregação, alguém vinha e falava para você assim: muito obrigado, Deus te usou hoje, eu precisava muito ouvir esta palavra. Lembra aquele tempo que você orava, se dedicava na consagração? Lembra aquele tempo que você não faltava culto? E você tinha almejo, tinha desejo de estar aqui, porque você sabia que Deus estava neste lugar, tratando a tua vida, tratando o teu ministério, tratando a sua alma. E parece que hoje você não tem mais essa vontade, parece que você perdeu esse desejo de estar aqui. Sabe por quê? Com o passar do tempo a tua rede ficou pesada. Com o passar do tempo a tua rede rasgou. Mas Deus está aqui nesta noite e diz para você: é tempo de consertar as redes. Comece a consertar aquilo que está desconcertado. Comece a limpar aquilo que está sujo. Comece a mudar a tua vida espiritual. Se renove, se fortaleça, volte para a oração, volte a buscar a Deus, volte a cantar, volte a pregar, que Deus tem reservado para você muitos e muitos peixes. Existem muitas vitórias. Isso é profético aqui nesta noite. Escute isso, irmã. Escute isso em nome de Jesus. Existem muitas vitórias que estão bloqueadas lá no céu. Existem muitos peixes que Deus já deveria ter dado a você, mas você
não limpou a rede, você largou a rede e diz assim: não vou pescar mais. E você largou, sabe por quê? Porque uma noite você se frustrou. Uma noite foi uma noite de decepção na sua vida. E por causa daquela noite que você teve um insucesso, por causa daquela noite que você perdeu uma batalha, você diz assim: não vou mais pescar, não vou mais lançar a rede. E você guardou a sua rede e diz: parei. Mas Deus te trouxe aqui, você nesta noite, para dizer para você: não é tempo de guardar as redes, é tempo de lançar no mar, que tem grande vitória da parte de Deus vindo sobre a sua vida. O que Deus te pede aqui nesta noite, dizendo: vai para o alto mar. Sabe que é alto mar? É sair da praia, sair da superficialidade e entrar e mergulhar no profundo com Deus, porque o chamado que Deus fez na sua vida, o ministério que Deus deu, não é ministério superficial, é ministério do profundo. Enquanto você estiver na praia choramingando, chorando, triste, desanimado, desanimada, não vai acontecer nada. Mas Jesus está no seu barco e diz para você: vai ao alto mar, porque lá eu tenho algo sobrenatural para a sua vida. Glória a Deus. Eu vi uma frase muito interessante, irmãos, do pastor Neil Barreto. Ele fez uma frase assim, um tratamento. Ele diz assim, ele é psicanalista. Ele diz assim: causa da morte, traumatismo craniano. Você sabe o que é traumatismo craniano? Então, causa da morte, como se fosse uma certidão de óbito. Traumatismo craniano. Aí ele completa a frase e diz assim: mergulho profundo em águas rasas. Acho que travou teu HD aqui, né? Vamos lá, vamos destravar. Causa da morte, é uma certidão de óbito. Traumatismo craniano. Por quê? Mergulho profundo em águas rasas. Sabe o que é isso, irmão? O que Deus tem para você é tão profundo que não pode ser concretizado em águas rasas. E para Deus concretizar o que Ele tem na sua vida, Ele manda você para o alto mar, em águas profundas. Que quando você chegar lá, o que Deus separou para você começa a acontecer na sua vida. Porque Deus não dá mergulho profundo em águas rasas. Glória a Deus. Vou falar mais uma vez: Deus não dá mergulho profundo em águas rasas. Você quer Deus fazer coisas naturais sobre a sua vida, sobrenaturais? É muito simples, só você entre na palavra diretiva de Deus e vá para o mar profundo, que Deus tem mistérios escondidos em águas profundas para você. Então, irmãos, não seja superficial. Para nós encerrarmos, vamos terminar. Eu aprendo com esse texto aqui, irmãos, como eles tiveram uma noite de frustração, um tempo de frustração. Eu aprendo que o sucesso do meu ministério não vai depender de alguma frustração que eu tive ontem. O sucesso do meu ministério, a excelência do meu ministério, não vai depender da frustração e da derrota que eu tive ontem. Sabe o que é isso? O que Deus tem reservado para você não depende do teu problema de ontem. Não depende do teu problema da noite passada. Não depende do teu passado. Então pare de chorar. Se anime na presença de Deus. Que a noite de frustração foi angustiante, foi muito.
Você chorou demais, você chorou demais. Você se entristeceu muito, você pensou que ia morrer. Você pensou em desistir, você pensou em parar. Mas Deus preservou você numa noite como essa para dizer para você: o que você sofreu ontem não dependerá do que Deus vai fazer hoje na sua vida. Outra lição que eu aprendo com esse texto, irmãos, que quando Jesus chega para Pedro, depois que ele prega no barco de Pedro, ele diz assim: agora você vai ao alto mar. E Pedro olhou para Jesus e falou assim: mestre, nós pescamos a noite inteira e não apanhamos nada. Sabe o que Pedro estava dizendo para o mestre? Estou cansado. Quem trabalha a noite inteira, irmãos, no outro dia cedo está cansado, está muito. E ele olha para o mestre e diz assim: nós trabalhamos a noite inteira, nós pescamos a noite inteira e não apanhamos nada. Porém, debaixo da tua palavra vamos lançar a rede. Repita comigo para você guardar isso. O meu sucesso ministerial vai depender do meu nível de obediência. Quanto mais você obedecer, irmãos, mais sucesso ministerial você vai ter. Lembra de Jonas? Jonas é o tipo do ministério de desobediente. E Deus te chamou para pescar. Deus chamou Jonas para pescar. Falou: tem muitos peixes lá em Nínive para você, Jonas. Mas a Bíblia diz que Jonas desobedeceu. E o desobediente, irmão, de pescador, ele vira peixe. De pescador, irmãos, ele é pescado. Quem não obedece, irmãos, é engolido. Aquilo que te oprime, irmãos, porque tem dias que parece que nós estamos dentro do peixe, né? Tem dias que é terrível, irmãos. Mas aquilo que nos oprime, irmãos, era para ser aquilo que nós pescamos, mas por causa da nossa desobediência, aquilo que era para estar debaixo dos nossos pés nos engole. Então, quanto maior o teu nível de obediência, a Bíblia Sagrada diz assim, Deus falando, Ele diz assim: porque eu quero obediência e não sacrifício. Porque tem pessoas que sacrificam demais, mas obedecem pouco. Não é assim? Ele vem até adora na igreja, dá uns glória, mas obedece pouco. E Deus diz assim: eu prefiro obediência do que sacrifício. E terceira lição para nós encerrarmos: tudo aquilo que Deus nos dá, irmãos, tudo aquilo que Deus nos dá, não é para o nosso sucesso e a nossa vitória individual. Tudo aquilo que Deus nos dá é para nós compartilharmos com os nossos irmãos. O ministério que Deus te deu não é para você, é para você servir os seus irmãos. Quando os discípulos lançaram a rede segundo a ordem de Jesus, a Bíblia diz que as redes, irmãos, se encheram tanto que o barco quase foi a pique. Aí tinha, irmãos, outro barco, o barco de João, longe. Sabe o que eles fizeram? Eles encheram tanto de peixe o barco de João, de Pedro, que tiveram que chamar o barco de João também para pegar um pouco de peixe. Eu fico, irmãos, admirado com certos obreiros, que quando ele tem sucesso, irmãos, ele diz assim: sabe por que a igreja está indo bem? Por causa que eu estou lá. Sabe por que conseguimos construir a igreja do Mato Branco? Porque o pastor Isaac era o pastor. Não, irmãos,
Tudo aquilo que Deus me dá é para mim compartilhar com os meus irmãos. Deus não te deu um ministério para ficar para você, irmã. Deus não te deu um ministério para ficar para você, irmão, para você se assentar e vir pregar aqui e dizer: olha, eu sou um bom pregador, eu sou um bom palestrante, eu sou um bom cantor. Não, o que Deus te deu, irmãos, é para você compartilhar com os irmãos que não têm. Então você precisa estar na casa de Deus, irmãos, para servir. Que a vitória que Deus te dá não é só para você, vai encher também o barquinho do teu irmão. E eu quero profetizar sobre a sua vida. Antes de eu orar aqui nesta noite, eu quero falar para você: Deus vai encher tanto o teu barco de peixe, aleluia, vai encher tanto o teu barco de milagre, de vitória, de sucesso, que você vai ter que compartilhar com os teus irmãos. Você vai entender que o que Deus está te dando é para você fazer na obra de Deus. Porque tem barco que não tem peixe. Sabe o que eu peço, irmãos? Eu não peço almas para encher a nossa igreja. Eu peço almas, irmãos, para me ajudar outras igrejas também. Eu peço almas, irmãos, para encher as congregações. Eu peço almas, irmãos, para nós abrirmos congregações. Eu seria, irmãos, muito negligente se pedisse almas para encher esta igreja aqui. Mas eu peço almas para o reino de Deus, que a minha vitória eu vou compartilhar com meus irmãos. Vamos estar em pé? Para nós orarmos. Jesus chegou para Pedro e disse assim: não temas, de hoje em diante tu serás pescadores de homens. Qual a diferença, irmãos, entre pescar peixe e pescar homens? Quando alguém vai pescar peixe, irmãos, ele tira o peixe vivo da água e o peixe morre no barco. Mas pescar homens é diferente. Pescar homem, você tira a pessoa morta do mar, que é esse mundo, e no barco ele tem a vida. E Deus não te chamou para você morrer na praia. Deus não te chamou para você ter frutos mortos. Vem até vivo no seu barco, mas morre. Deus te chamou para você tirar da morte e trazer para a vida. É isso que Deus vai colocar na sua vida. O entendimento que você precisa tirar da morte e trazer para a vida. Amém? Então entenda, irmãos, você tem tudo para ter um sucesso ministerial. Você tem tudo, irmãos, para ser bem sucedido no teu ministério. A igreja do Mato Branco, irmãos, é uma igreja formadora de líderes. A igreja do Mato Branco, irmãos, é uma igreja geradora de igrejas. A igreja do Mato Branco, irmãos, é uma igreja de obreiros valorosos, de obreiros valentes. Mas sabe, às vezes o que falta em nós, irmãos, nós temos a consciência da grandiosidade daquilo que Deus nos chamou. Deus não te chamou para você morrer na praia. Deus não te chamou para você ficar frustrado nas praias, nos desertos da vida. Deus te chamou para você se lançar ao alto mar e ver o que Deus pode fazer na sua vida. E eu quero orar com você nesta noite. E nessa oração eu quero pedir que Deus mude a tua consciência. Você não foi chamado para ser frustrado. Você não foi chamada para ser frustrada. Quando Deus te deu o ministério, Ele disse: o ministério seu será de excelência. O ministério teu não vai morrer na praia. O ministério teu vai trazer da morte para a vida. O ministério teu vai gerar vida. Mas o que aconteceu com os problemas da vida, talvez foi que a tua rede rasgou.
e a tua rede está pesada e você não aguenta mais o peso dela, mas Deus vai limpar aqui nesta noite. E eu vejo algo muito grandioso de Deus, irmãos, sobre a vida de pessoas aqui nesta noite. Eu vejo crentes pescando, irmãos, grandes peixes. Não é pequeno não, é grande. Vai vir peixe muito bom na sua rede. O que Deus tem reservado para você é muito grande. Mas está na hora de você se levantar. E você pode até dizer: Senhor, mas eu estou cansado. Eu tive uma noite de frustração. Eu tive uma noite de derrota. Eu tive uma noite de decepção. Mas segundo a tua palavra, eu vou avançar. Segundo a tua palavra, vou guiar o barco ao alto mar. Que aí Deus vai começar a trabalhar e fazer algo na sua vida. E eu quero orar com você. Amém? Depois da oração, as crianças, adolescentes estarão cantando. Mas eu quero orar com você. E se você quiser, eu sinto algo muito forte de Deus, irmãos. Eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui na frente. Eu vou orar por você. Glória a Deus. Você não vai ficar na praia, não. Você não vai morrer frustrado. Deus está agindo. Deus está trabalhando. Deus está trabalhando e diz para você: é hora de pegar a rede na mão novamente. É hora de lançar ao mar novamente. Que a tua vitória será a vitória da igreja. Que a tua vitória será a vitória dos teus irmãos. Oh, glória a Deus. Eu vejo portas abrindo. Aleluia, o tempo de tristeza está passando, o tempo de frustração está passando. Deus está abrindo porta para crente aqui. Você vai abençoar a obra de Deus. Deus está te levantando com o ministério glorioso. Arabaxandarai, ministério da palavra. Você vai pregar, muitos peixes virão na sua rede, muitas almas vão se converter. Você ainda vai abençoar muita obra de Deus. Então pare de se frustrar. É tempo de parar com a tristeza. É tempo de parar com essa insensibilidade, indiferença, e rumar aquilo que Deus tem para você. Deus quer mergulhar no teu ministério profundamente, mas o teu barco precisa estar no tempo. O teu barco precisa estar na hora certa, determinada por Deus. O teu barco precisa estar no lugar determinado por Deus. Levante a sua mão para cima. Glória a Deus. Senhor amado, Pai poderoso, em nome de Jesus, Senhor, nós sabemos que aqui não tem peixe espinho, Senhor. Aqui, Senhor, não tem peixe roncador, meu Deus. Aqui, Senhor amado, não tem peixe voador. Aqui tem peixe que tem visão, Senhor. Pai poderoso, e aqui tem pescadores também, Senhor amado, que de repente até hoje, Senhor, guardaram as suas redes. Pensar em desistir, pensar em parar, Senhor. Mas o Senhor nesta noite está renovando, Senhor. O Senhor está nesta noite, Senhor, está fortalecendo o ministério. Eu vejo, Senhor, crentes trabalhando na sua obra. Eu vejo crentes ganhando almas para o seu reino, Senhor amado, porque a vitória de cada um de nós é vitória do teu reino. Por isso, Senhor, derrama da tua glória sobre a vida do seu povo, meu Deus. Derrama da tua unção, Senhor. Derrama do teu azeite, renovando agora, curando as enfermidades, Jesus, curando as feridas, meu Deus amado, e que o teu nome possa ser glorificado. Que toda ferida emocional, que toda ferida espiritual, que toda tristeza, que todo desânimo caia por terra agora, Senhor, e que o teu nome possa ser glorificado. Em nome de Jesus, Senhor, nós cremos que o Senhor vai batizar com o Espírito Santo, Senhor,
O Senhor vai começar a batizar crentes com o Espírito Santo em nossos cultos. Nós cremos, Senhor. Eu sei que o Senhor está curando enfermidades, Senhor. Eu sei que tem pessoas que chegaram enfermas aqui, mas não estão sentindo mais dor nenhuma, Senhor, porque o Senhor está neste lugar, Senhor. Então ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos a unirmos para lançarmos a rede, Senhor, porque o Senhor tem grandes vitórias para o teu povo. Assim nós te pedimos e agradecemos. Amém.